Em novembro de 2021, a Abrecon lançou o relatório da pesquisa setorial Abrecon 2020 e aqui a gente vai levantar alguns pontos interessantes, né? Esse vai ser o primeiro vídeo de uma série que vai abordar a pesquisa setorial Abrecon 2020, a mais recente, sobre o setor de resíduos da construção e demolição. O primeiro item é a quantidade de resíduos gerado por cada estado. O estado de São Paulo gera aproximadamente 25% dos resíduos da construção e demolição no Brasil, né? E um fato curioso, né? São Paulo tem 165 iniciativas de reciclagem de resíduos da construção e demolição. É o maior mercado da América Latina, né? Se você considerar mais ou menos os extremos do estado de São Paulo, de Santos, né? Litoral sul, até a cidade de Populina, que é o extremo do estado de São Paulo, nós teremos aí mais ou menos uma usina a cada 30, 40 quilômetros. Então, o maior mercado é aquele que gera mais resíduos da construção e demolição, e isso foi apontado na pesquisa setorial Abrecon e, de certa forma, segue, né, todas as edições da pesquisa, a pesquisa 2013, 2015, 2017 e, novamente, a de 2020. Na relação de cidades que geram mais resíduos da construção e demolição, existe uma relação entre adensamento populacional e geração de resíduos. Nessa ordem nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, e a cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. E um dado alarmante, muito grave, né, no Brasil, é que apenas 20% dos resíduos gerados no Brasil são destinados de forma adequada. 80% dos resíduos são descartados de forma irregular, clandestina e até criminosa. Esse dado chama atenção para um item que a gente tem falado costumeiramente, né, em nossos eventos, nas palestras, nos seminários, nos encontros, que é a falta de regulamentação do transporte de resíduos, né? O grande vetor do transporte de resíduos da construção é o caçambeiro, é aquele que trabalha com caçamba estacionária ou então com basculante. E as prefeituras têm negligenciado essa atividade, né? E isso resulta em 80% dos resíduos gerados são descartados de forma clandestina, irregular e criminosa, alimentando pontos viciados e aterros clandestinos. Existe uma série de fatores, né? Desde a falta de apoio municipal, os planos municipais de resíduos sólidos não abordam com profundidade os resíduos da construção e demolição. Existe desconhecimento sobre os resíduos da construção na cidade, as pessoas não sabem o que é entulho, né? E geralmente confundem o RCD com RSU, e existe por parte do poder público, especialmente da prefeitura, a gente sempre cobra da prefeitura porque é a responsável, é a única competente em gerir os resíduos da construção, existe conivência com os crimes ambientais. Você aí numa cidade média, mais ou menos 100 mil habitantes, já deve ter percebido que algumas cidades orientam os caçambeiros a descartar, por exemplo, em Vossoroca, nas nossas apresentações em parceria com o CAL, com o CREA, a gente sempre fala, né, chama atenção desse problema, que é a erosão. A prefeitura orienta o caçambeiro, ou então a população, a jogar o entulho em Vossoroca, o que piora, né, a gravidade e o tamanho do problema. Então, existe conivência com os crimes ambientais. A capacidade das usinas de reciclagem de entulho fica na ordem de 45 milhões de toneladas de resíduos da construção e demolição. Isso mostra que a capacidade de produção de agregado reciclado ela está aquém do total produzido de agregado natural. Tem muita gente que diz, né, que o agregado reciclado ele é concorrente do agregado natural. Mas esse fato mostra que a gente é bem pequeno quando a gente coloca os dois, né, os dois setores com seus dados, né? Então, a capacidade de reciclagem das usinas de reciclagem de entulho no Brasil está em 45 milhões de toneladas por ano. Isso dá mais ou menos 5%, 5 a 8% da capacidade total de agregados naturais. Então, o agregado reciclado não é concorrente do agregado natural. E, inclusive, deveria ser complementar, né? Porque não faz sentido fazer uma calçada, uma rua, né, um concreto magro com agregado natural. De acordo com a pesquisa setorial Abrecon 2020, o Brasil possui 380 iniciativas de reciclagem de entulho até a data de fechamento dessa pesquisa. Essa pesquisa foi feita de 2019 até
finalzinho de 2021, né? Ela foi apresentada no Encontro Nacional das Usinas de Reciclagem de RCD e contou com professores da USP, da Poli e também do SIX. Essa pesquisa ela é única, né? E para quem é associado tem acesso gratuito ao conteúdo da pesquisa. Então são 380 iniciativas de reciclagem de entulho no Brasil. Eu acredito que até mais ou menos 2024, 2025, a gente vai chegar a mais ou menos 400 usinas de reciclagem de RCD. A gente não está falando aqui de ATT, de aterro ou de garagem, né? Existe também um dado aqui no estado de São Paulo, para cada usina de reciclagem de entulho existe 3 ATTs. Então é um mercado consolidado, tradicional e que mostra a força do país, a força das capitais na questão de destinação de resíduos da construção e demolição. Um dado que também chama atenção na pesquisa setorial Abrecon 2020 são os dados referentes às usinas públicas, né? De 2017 para 2018, de acordo com o relatório setorial Abrecon 2017, a gente tinha mais ou menos 4% das iniciativas administradas pela prefeitura. Já em 2020, esse número vai para 15%, né? A gente tem uma experiência ruim, né, com as usinas de reciclagem de entulho administradas pela prefeitura. A gente pode citar algumas aqui, por exemplo, Bauru, Sumaré, Campinas, BH, São Carlos, Campos do Goytacazes, Presidente Prudente, Piracicaba, Guarulhos, Tatuí, Betim, Andradina, Penápolis, né? E essas usinas são mal administradas, porque o poder público não tem noção do que é o entulho e sequer do que é uma máquina que recicla os resíduos da construção e demolição. Por exemplo, Bauru. Vocês estão vendo imagem aí da usina que foi instalada no Distrito 1, na cidade de Bauru. Essa usina foi inaugurada em 2017 e até hoje não é operada de forma perene, né? Não é trabalhada, né? Ela não recebe resíduos da construção e demolição. Para você entender o tamanho da incompetência do poder público, a usina foi instalada numa área de mais ou menos 8 mil metros quadrados, né? Essa área é incompatível para você estocar resíduos da construção e estocar agregado reciclado. E quando o resíduo é sujo, no caso de Bauru é um resíduo misto, né? E isso também manifesta um pouco do que a prefeitura fez. Ela montou uma usina de reciclagem de entulho sem projeto, né? Então, com o resíduo sujo, você vai demandar mais área, resíduo limpo menos área. Ela colocou um britador de martelo. Um britador de martelo tem uma operação mais sofisticada, né? Se você quiser entender o que é britador de martelo ou britador de mandíbula, eu vou deixar um card aqui para você, que a gente comparou, né? Fiz uma análise sobre os dois tipos de britadores. Mas o caso de Bauru é um caso específico. Eles colocaram um britador de martelo para britar um resíduo extremamente sujo, né? Então ninguém fez um projeto e colocou uma usina numa área de 8 mil metros quadrados inadequada para a operação do equipamento. Qual é o saldo? Depois de 5 anos, a usina está lá, novinha, sem nenhum metro cúbico de resíduo da construção britado. Então, o exemplo de Bauru nos ensina muito, né? Não apenas Bauru, como por exemplo Sumaré. Quem for visitar Sumaré, região metropolitana de Campinas, vai ver que a usina nunca foi operada. As pessoas deixavam o entulho lá e a prefeitura não sabia, né? Eu acho que o prefeito ou o secretário ele tem uma noção de reciclagem de entulho, mais ou menos como aquelas máquinas, né, do pica-pau, desenho pica-pau. Você tem uma máquina, coloca o material aqui e sai um negócio novo, totalmente finalizado, né? Mas não, a usina de reciclagem de entulho demanda triagem, triar o resíduo. Se você colocar lixo no equipamento, vai sair lixo. E tem muitas cidades no interior de São Paulo, né, que não conseguem utilizar o agregado reciclado. Por quê? As prefeituras recebem os britadores, os equipamentos e colocam qualquer tipo de resíduo. E sai, obviamente, qualquer tipo de resíduo, não sai um agregado reciclado. E as prefeituras têm dificuldade para usar esse material na pavimentação. Eu não considero as iniciativas pelas prefeituras ou pelos estados iniciativas louváveis, interessantes, né? Como eu falei, nós temos aqui unidades de Bauru, de Sumaré. As usinas, por exemplo, de Botucatu nunca foi utilizada, né? A prefeitura comprou ou ganhou essa usina, esse equipamento, e vocês estão vendo a imagem aí, e foi um total desperdício, né? Se você pegar
e cotar hoje os equipamentos desse município, vai dar mais ou menos 2 milhões de reais. Você tem o britador, tem o alimentador, tem a peneira, tem as esteiras. A usina de Botucatu nunca foi utilizada. A Botucatu fica na região de Bauru, né? Nós temos as usinas de São Carlos, que também parou faz mais ou menos uns 5 anos. A usina de Presidente Prudente, a usina de Piracicaba, a usina de Guarulhos, né? Guarulhos fica ali na região norte de São Paulo, também parou, fechou há quase 4 anos. Tatuí, uma usina que também nunca operou, a usina de Betim, que opera mais ou menos, Andradina, Penápolis. Penápolis, por exemplo, ela recebeu esse equipamento por meio de um programa do governo do estado de São Paulo chamado FECOP, né? E o governo do estado de São Paulo doava os equipamentos e a prefeitura, infelizmente, não tem know-how para operar os equipamentos. E a gente vê o cenário desolador, né? Porque a prefeitura tem um problema com descarte clandestino, né? Com pontos viciados e acha, né, de forma muito equivocada que o equipamento, a usina de reciclagem de entulho vai resolver o problema, né? Já começa errado, porque as usinas públicas recebem os resíduos da construção de forma gratuita, né? Então o projeto não é sustentável. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre a pesquisa setorial Abrecon 2020. Quem respondeu essa pesquisa tem acesso gratuito. Se você quiser comprar, acesse abrecon.org.br ou então fale conosco pelo WhatsApp 3862-7118 e no dia 21 de julho de 2022 a gente vai realizar a 23ª edição do curso de Gestão e Operação de Usina de Reciclagem de Entulho e os dados serão atualizados com os dados da pesquisa setorial Abrecon 2020. Você pode fazer a sua inscrição para o curso no site da Abrecon, abrecon.org.br ou então, novamente, pelo nosso WhatsApp 3862-7118, 3862-7118, é o único curso com professores com mais de 10 anos de experiência na gestão dos resíduos. Inclusive o professor que ministra esse curso, ele foi o responsável pelo MARE, Manual de Aplicação do Agregado Reciclado. Dia 21 de julho de 2022, a partir das 8 horas, em São Paulo, evento presencial. E você que é usina, credencie o seu empreendimento no programa de qualidade setorial. É o único programa do Brasil a fazer certificação de usinas de reciclagem de RCD. Acesse abrecon.org.br e leia o Manual da Qualidade. Abrecon é Brasil, vamos juntos. Um abraço e até o próximo vídeo.